Não ouvi nenhum lindo. É que nós não combinamos, senão teria saído. Queridos, é um prazer recebê-los aqui, né? Pastor Claudio é pastor da primeira igreja, da única igreja de Bocaiúva do Sul, né? E é psicólogo, já pegou todos os documentos? 95%. O download está quase concluído. Mas já sabe aconselhar muito bem. Não é à toa, né? A agenda estava lotada e a gente conseguiu, de verdade, estava difícil. E a irmã Ivna é uma bênção também, uma pessoa muito feliz, muito querida. E é um prazer recebê-los. Obrigado por estarem com a gente. Peço aos irmãos que não estranhem, o formato que nós vamos trabalhar hoje é um formato de bate-papo. É um encontro de casais um pouco diferente do que a gente já fez, né? Mas eu acredito que vai ser abençoador para todos nós. Quero convidar vocês a colocarem de pé. Vamos dar início orando nesse momento, em nome de Jesus. Pai maravilhoso, Deus querido, eterno e poderoso, nós estamos aqui diante do altar do Senhor. A Tua palavra diz que tudo que nós ligarmos na terra será ligado nos céus. Então nós pedimos a bênção do Senhor sobre esse lugar. Deus querido, quando eu falo lugar, eu falo de cada coração, de cada relacionamento aqui, de cada casamento, cada lar representado. Nós estamos aqui, ó Deus, nesse momento de aprendizado, de descontração, mas também, ó Deus querido, nós queremos aprender aquilo que é do agrado do Senhor e sabemos que a família faz parte, ó Deus querido, dos planos do Senhor. Então venha sobre nós, nos inspira, ó Deus querido, com o Teu Espírito Santo e nos dá ensinamentos a respeito da Tua palavra aqui esta noite. Abençoe a vida do pastor Claudio, da irmã Ivna, ó Deus, que eles sejam grandemente usados por Ti para trazer para nós, ó Deus querido, algo de grande importância para a nossa vida conjugal. Nós Te pedimos, Pai, Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. A igreja pode se assentar. Pastor Claudio, irmã Ivna, fiquem à vontade. Eu quero agradecer os irmãos que estão conosco, a todos, né, que aceitaram o convite. Isso é maravilhoso. Eu não sei se eu vou fazer esse negócio bem, estou acostumado a pregar. Se eu sentar meio torto, não repara, tá? E agradeço a presença dos irmãos de Garuva que estão conosco também, irmão Gilson, irmã Luciane, a Débora, esposo. E o nosso irmão Jailson é de Garuva, mas é daqui também, né? E o seu amigo trabalha junto com ele ali, que Deus abençoe a vida de vocês. Alguns irmãos representando lá a igreja do Jarivatuba, o pastor João Teles, a irmã Alzira, Deus abençoe, irmão Castorino, a irmã Sueli também, a Bia. Tem mais alguém do Jariva junto aí? Acho que não. Ah, a Cris também, o Hebler, Deus abençoe vocês. E todos os irmãos, os amigos que foram convidados e aceitaram, sejam muito bem-vindos à casa do Senhor. Mas hoje, queridos, né, esposa? Né, marido? Hoje nós queremos diferente a participação de todos, porque nós vamos ter um evento diferente. Nós vamos ter um bate-papo, vamos ter espaço para perguntas e eu acredito que nós vamos dar muita risada aqui também, né? Então, fiquem à vontade, né? Fiquem à vontade, vamos juntos aprender a palavra do Senhor. Por quê? Porque tudo isso a respeito de casamento, pastor, trata-se sobre a vontade de Deus na nossa vida, né? Para começar, pastor, quer se apresentar para aqueles que não te conhecem ainda? Boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre todos nós. Então, como o pastor já disse, né, me chamo Claudio de Oliveira. Somos pastores em Bocaiúva do Sul, uma cidadezinha próxima de Curitiba, 30 quilômetros de Curitiba. Estamos servindo a Deus lá. E para nós é uma honra, uma alegria estarmos hoje aqui nesse primeiro Conexão, né, com o pastor Emanuel e a Ney, que são amigos queridos, pastores amados, que nós admiramos muito, né? Quando eles vão lá, a gente fica rasgando cedo, e é tudo verdade o que a gente fala, porque a gente admira muito o ministério de vocês, a vida de vocês, a família de vocês. Então, para nós é um privilégio estar aqui hoje, compartilhando com vocês, né, com a igreja de vocês, esse tempo precioso. Então, muito obrigado. Para nós, com certeza, vai ser um tempo de crescimento também. Mãe Ivna, que quer? Tem um só para você. Boa noite, a paz do Senhor. Eu me chamo Ivna, mas eu gosto que me chame de Ive. Ô tia Ive, eu trabalho com os adolescentes lá na igreja, então eu já sou chamada de tia Ive, é normal.
E para nós é uma honra, né? Uma alegria estar aqui com os irmãos, porque a igreja de Joinville é um pouquinho, a gente se sente em casa aqui com os irmãos. São muito preciosos para nós. Então, é um amor de longa data, né? E também a nossa amizade, né? Com o pastor, com a Neia, a família deles são muito importantes para nós. Nós admiramos, né? Como o Claudir falou. E aprendemos muito, né? Com a fé de vocês, que sempre é silenciosa, mas perceptível, né? Então, a gente louva a Deus e agradece por esse privilégio, pela oportunidade de estar aqui. Nós que agradecemos, né? Que honra ter vocês aqui. A gente sempre fala isso em encontro de casais, que como é importante. Às vezes a gente pensa assim, que o que eu tenho para aprender mais? Eu tenho 30 anos de casado, 50 anos de casado. A Bíblia diz assim, conhecei e prossegui em conhecer. Ninguém é tão sábio que não possa aprender alguma coisa. Nós sempre podemos aprender algo novo. E a gente pensa assim que quando a gente vai para um trabalho, por exemplo, nós queremos aperfeiçoar nele, você vai pesquisar mais sobre ele, você vai aprofundar, você vai buscar recursos para ser um profissional melhor. Ninguém dá regra de como é um casamento feliz. E todos nós temos dificuldades. Não é porque o pastor Claudir está aqui, o pastor Emanuel está aqui, que eles não têm dificuldades. O pastor Emanuel vive dizendo que tem uns pratos quebrados de vez em quando. Mentira, mas a gente está sempre tendo que se renovar. E é tão importante porque o nosso primeiro ano de casamento foi muito difícil. Nós tivemos muitas dificuldades. Então vocês estão bem que foi só o primeiro ano que foi difícil? Né? A gente está com quantos anos de casado já? E quase sempre é difícil. O mais difícil, pastor. Desculpa aí. Mas o que eu quero dizer é que o mais difícil para nós, porque o pastor tem um jeito de criação. A mãe dele criou ele como? Toalha na mão, comida na mão. E a gente não, né? As meninas se viram, mamãe, não faz não. Então a dificuldade que a gente tem de se conectar, de ter essa conexão que a gente aprende com a maturidade. E por mais que a gente passe anos e anos, a gente sempre tem que se reconectar. Né? Amém. Conexão é o nome do evento, né? Mas conexão nem sempre é tão fácil a gente ter. A gente tem conexão com amizades, tem conexão, né, com pastores, amigos. E conexão é um negócio interessante que com pouco tempo você já conhece a pessoa, já é algo tão forte. Ou às vezes com algumas levam um certo tempo. E tem gente que você convive por anos e não consegue estabelecer uma conexão, por mais que você tente. Só que como nós vamos falar sobre conexão de casais, né? Tem um casal aqui na igreja que é exemplo para mim. Eu já ouvi algumas coisas deles, já ouvi coisas dos filhos deles, né? Eu não combinei nada com eles, mas é o irmão Gilson e a irmã Luciane. Eu já ouvindo dos filhos a união, a conexão, a forma. Vocês já ouviram, né? Ali é uma bênção. E são pessoas como eles, e com certeza tem mais aqui, que a gente não só pode, a gente deve olhar como um exemplo a ser seguido, né? Como coisas a serem feitas. É óbvio que ninguém é perfeito, mas nós conseguimos se nós nos esforçarmos. E queridos, por exemplo, falando de esforço, eu estou aqui e alguém deve estar pensando, o pastor deve estar suando debaixo dessa camisa. Eu falei, Eu estou porque eu ganhei ela no dia do pastor, sábado agora, e eu falei que ia usar, achei que ia estar frio, e estou usando. Daí alguém chegou na porta e falou, pastor, você vai usar? Vou usar sim, né? Esse estava bom ainda. O segundo falou assim, mas já veio com bolinha, pastor? Eu não sei, pastor, o que ele quis dizer, para não falar que foi ele. Não fui eu que falei. Foi a minha esposa teve a coragem de falar isso para ele. Eu disse... Ô Eva, foi a culpa do Adão ou foi Adão? Eu falei para ela, o pastor muito educado não respondeu, mas ele pensou, comprei na mesma loja do teu marido, né? Mas ele foi mais educado e não falou. Fui. Não, até porque, olha, essas esposas são guerreiras, elas nos aguentam até hoje. Quando a gente namorava, né? Eu com meus 15, 16 anos, fazendo academia, tinha bíceps, tríceps. Hoje eu tenho pânceps. Mas ela continua me amando e isso é maravilhoso. E essa conexão, queridos, ela é muito sutil, ela é uma sintonia muito fina que nós precisamos construí-la todo dia. E eu acredito
que o que nós vamos falar aqui essa noite, principalmente o pastor Claudio, eu vou parar de falar tanto para deixar ele com mais oportunidade, é algo que você pode perder se você não vigiar nos pequenos detalhes, né? Eu acredito que todos aqui já ouviram aquela pregação a respeito das raposinhas. O pastor Claudio mencionou isso para mim há pouco tempo atrás. Não são os grandes animais que faziam mal à vinha, mas eram as pequenas raposinhas. E a comunicação, eu acredito, né? Eu acredito que a parte mais essencial dentro de um relacionamento é o casal saber se conectar. E o primeiro ponto aqui que nós escolhemos para tratar, e nós dividimos, irmãos, esse bate-papo em 4 pontos, que é princípios bíblicos da comunicação no casamento, né? O primeiro, por exemplo, está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 29. Coloca para nós aí, Eliel, por favor, para que os irmãos conseguem nos acompanhar. Efésios capítulo 4, versículo de número 29. Olha que interessante. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que ouvem. Pastor, como é que eu trago isso para o casamento? Então, eu vejo que a questão da comunicação, ela é um pouco negligenciada por nós durante o período de namoro, por exemplo, né? Porque no namoro a gente está mais interessado em outras coisas do que conversar, né? Embora haja sim longas conversas, mas não é um foco muitas vezes da pessoa perceber ou prestar atenção se o companheiro ou a companheira é alguém que gosta de conversar e que tipo de conversa ele tem, né? Então eu vejo que esse é um ponto que é importante a gente destacar, até porque eu sei que aqui tem muitos pais, né? Então acho que é uma coisa importante para nós dizermos para os nossos filhos, porque a gente pensa que a conversa não é tão importante, e ela é a base, né? Nós costumamos dizer que a comunicação ela é uma ponte entre 2 mundos. No caso do marido e da mulher, a comunicação é a ponte que vai ligar o mundo dela ao mundo dele, né? A Néia falava no início ali dessa criação que cada um tem. E realmente não há um manual de instrução para o casamento, né? Nós herdamos muitas vezes aquilo que a gente observa dos nossos pais, né? Então a gente pensa, não, o casamento acho que é isso aqui, né? Então a gente observa o casamento dos pais, ou a gente às vezes diz, não, eu não quero isso para o nosso casamento, né? Então a gente vai se baseando no casamento dos nossos pais, nos casamentos que a gente convive, mas nós esquecemos de um detalhe: nenhum casamento desses que a gente observa vai ser igual ao nosso, porque aquelas são uma pessoa e nós somos outra pessoa. Então, por mais que sejamos parecidos em alguma coisa, o nosso casamento é o nosso casamento, porque eu sou eu, minha esposa é minha esposa, ela não é a mãe dela, nem tampouco eu sou o pai dela, e assim por diante. Então esse é um ponto importante da gente frisar. Então a gente lembrar e pensar que a comunicação é essa ponte que vai ligar esses 2 mundos: o mundo do marido, do homem, com suas características, com suas particularidades, e o mundo da mulher, com as características e particularidades. E esse ponto é fundamental. Ela é uma ponte de mão dupla, não só de um sentido, né? Porque o que acontece em muitas relações é que a gente não compreende isso, né? Então não há um fluxo contínuo ali de um lado para o outro, né? A gente emite uma informação, mas muitas vezes não atravessa essa ponte para ir até o outro lado e verificar como que essa informação está chegando lá, né? Como que essa pessoa está recebendo a informação que eu estou dando, da onde ela está, da posição que ela está, como que ela está absorvendo isso que eu estou dizendo, e da mesma forma de lá para cá, né? A informação que está sendo mandada de lá para cá, como que o lado de lá está recebendo, está absorvendo. E pegando ali o texto de Efésios 4, eu acho interessante todo ele, mas especialmente a última parte. Tem uma versão, a NVT e a NAA, que ela diz assim: somente a palavra que for boa. Quem dera nós tivéssemos esse filtro, né? De usarmos somente palavras boas. Mas eu acho interessante também que ele diz assim: conforme a necessidade. E você já reparou que às vezes a gente está diante de um fato, de uma situação específica, e a gente precisa resolver aquela situação, há uma conversa, há uma comunicação sobre aquele fato. E a gente acaba trazendo para aquele momento
outras falas, outras conversas que deveriam ser tidas em outros momentos, e acaba havendo uma mistura dos assuntos. E aí aquele problema em si que deveria ser solucionado não é resolvido. Por quê? Porque se traz uma discussão que muitas vezes não se resolveu, né? Um exemplo, né? Para eu acho que ficar mais lúdico, né? Então, se acontece alguma situação envolvendo um filho, né? Tem uma questão ali envolvendo aquele filho, então trata-se aquele filho. Mas o que acontece muitas vezes? Se a falha foi por parte do marido ou da esposa, já vem aquele comentário do tipo assim, mas você também sempre faz isso, e acaba trazendo muitas vezes coisas que não foram resolvidas em outros momentos. Então eu acho interessante quando diz conforme a necessidade, a gente aprender a se comunicar, resolvendo as coisas em partes e focando, né, naquilo que está sendo resolvido naquele momento. Porque se a gente começar a trazer de outros momentos, outras conversas, a gente não resolve aquele problema. Essa é a famosa caderneta preta, que às vezes a gente guarda, né? Ai, lembra naquele ano de 1982, quando você disse esta palavra a tal hora, porque como a gente gosta de relembrar assuntos que já não tem mais necessidade. E aí a gente traz problemas para o nosso casamento que já eram para ter esquecidos, né? Não é o que se fala, mas é como se fala. E quando se fala, porque a mulher ela é muito sentimento, o homem é muito razão. Então essa diferença para ter essa conexão, eu acho que é isso aí, é como manter o equilíbrio, né? Porque mesmo tendo anos e anos de casado, às vezes nós gostávamos de alguma coisa muito no passado, hoje talvez a gente pode ter mudado de opinião. E aí como mudar com essa mudança, né? Como encaixar nessa mudança, é difícil. Sim. Irmã Ivna, eu lembro, ouvindo o pastor Claudir aqui, eu lembro de uma conversa que nós tivemos, e você citou uma cachoeira. E quando a gente está debaixo dessa cachoeira, a gente não escuta nada ao redor, lembra? Pode trazer para nós essa informação, porque se encaixa muito bem com esses ruídos que tem por fora, né? E nos faz mal. Então, pastor, tem um versículo, né, em Apocalipse que fala como o som de muitas águas. Ajuda aí, pastor. Senhor. E aí eu pensando naquele versículo, né, mas trazendo, porque a palavra é assim, né, a gente lê e tem que aplicar na nossa vida. E realmente, se a gente estiver muito pertinho de uma cachoeira, né, e é quase impossível a gente conversar, aquelas top daquelas cachoeiras, né? Tipo a cascata, né? Cataratas do Iguaçu, aquela coisa, né? Então, conversar ali, sem chance, né? Por quê? Porque há muitos ruídos, né? E, infelizmente, na nossa vida, existem muitos ruídos. E a gente quer conversar, falar coisas sérias em meio àquele ruído, né? E o casamento é coisa séria. Meu marido, eu preciso respeitar ele e conversar com ele, não ficar achando que ele vai entender. Eu estou entendendo o que eu estou falando, o que eu estou querendo dizer, né? E por isso que fala, né? A comunicação, ela é você... Como é que é a fala aí, pastor? Falar, ouvir e compreender, né? E é dos dois lados. Falar e ouvir, a gente sabe que não é a mesma coisa, né? Eu vou falar, como é um diálogo, né? Eu vou falar, eu vou ouvir e eu vou compreender, né? Ou não. E por isso eu preciso ser clara, né? Não ter os ruídos da cachoeira. Então, eu preciso, né? Essas coisas, conversas sérias, precisam ser em volta da mesa, né? Por quê? Porque é um ambiente que a gente vai desligar a TV, que a gente vai, né? Quando a gente, os irmãos que têm negócio, né? Que são empresários, não tem como tratar de assuntos sérios no banheiro. Um lá tá tomando banho e eu tô falando. Então lá tem a escola, tem não sei o quê, tem não sei o quê, não sei o quê, lá do banheiro, né? Ou então, amor, vamos combinar tal coisa, porque eu já cansei de falar aqui, blá, 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 né? E a pessoa lá no banheiro, será que ela ouviu? Será que ela compreendeu? Será que ela, né?
será que eu consegui ser clara? Então, as cachoeiras, né? E é muito difícil a gente conversar tendo os ruídos. Então, coisas sérias, nós precisamos conversar, não é dirigindo, né? Que eu até comentei com a gente, já pensou um empresário, né? Vai lá no banheiro, fala assim, cara, então vamos conversar, vamos resolver aquele negócio. Não, né? Não está resolvendo no banheiro. Ele vai sentar, vai marcar uma reunião, né? Ele vai prestar atenção naquilo, porque é algo sério. Mas às vezes nós negligenciamos, né, a comunicação. E esses ruídos, né, eles podem ser muitas coisas, né? São nossas convicções, às vezes, porque tem esse ponto que a Ivna abordou é bem importante, né? A comunicação, a gente poderia pensar na comunicação como 3 pilares, né? Falar, ouvir e compreender. Porque eu posso estar falando aqui durante horas, vocês podem estar ouvindo, mas se vocês não compreenderem o que eu estou falando, a comunicação não foi completa, né? E às vezes a gente está um dos cônjuges ou um interlocutor está falando, o outro até está ouvindo, mas não está compreendendo, né? E aí a gente acaba essa comunicação não é completa, então. E muitas vezes esses ruídos que a Ivna trouxe são já nossas ideias formadas. Quer ver uma coisa muito comum que acontece quando a gente está tentando resolver uma situação e alguém vem falar conosco e você sabe que tem algo para ser resolvido, você começa a ouvir a pessoa e você já está preparando a resposta ali na sua mente, né? Então, no fundo, você não está ouvindo a pessoa, você está preparando uma defesa. E eu sei que nos negócios, no dia... Pastor, segura só um pouquinho. Os irmãos estão ouvindo, né? Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, já vai elaborando ela aí, que nós vamos dar oportunidade para qualquer um dos irmãos. Beleza? Por favor, participem. Pode continuar, pastor. Porque eu sei que no ramo dos negócios é comum, a gente tem que ser ágil, a resposta tem que ser rápida e tudo mais. O problema é que quando a gente começa a fazer isso na relação, de sempre fazer a coisa no automático, né? A gente começa a ignorar uma parte muito importante, que são os sentimentos. E aí a coisa fica muito na razão, né? Fica muito assim... prática, né? Sempre e a gente deixa de perceber o que o outro está tentando de fato expressar com aquela fala, porque principalmente a mulher, né? Todo mundo aqui sabe, ela fala para expressar sentimentos. Então ela está falando de um ponto em objetivo, mas por trás daquela fala também pode ter um desejo, pode ter uma emoção ali diferente do homem, porque o homem, eu digo assim para a Ivna às vezes, ela fala assim, não, o que você quis dizer? Eu disse o que eu disse. Né? Exatamente isso. Exatamente o que você ouviu, mas eu sei porque ela pergunta isso, porque quando ela fala alguma coisa, além do que ela está dizendo, tem mais coisas que ela gostaria de dizer, ou pior, né? Ou melhor, não sei, que eu deveria entender. Então é um exercício, né? É um exercício diário, e é assim que funciona, irmãos, não tem outro jeito, né? Exatamente. Então assim, e aí nós temos que tomar cuidado com isso, de não ter pressa muitas vezes para responder e resolver a questão, mas tentar absorver tudo que está sendo dito e o que não está sendo dito, né? E a gente só vai conseguir fazer isso de fato praticando, né? Que eu acho que é um dos pontos que a gente vai abordar aqui. Sim. A escuta, né? Então quando eu estiver num diálogo, seja com quem for, eu aprender a ouvir. Uma das coisas que me chama mais atenção em Jesus é justamente que ele tratou de pessoas que tinham os mesmos problemas. Por exemplo, quantos cegos Jesus curou, né? Mas se você prestar atenção, ele nunca curou da mesma forma. Então sempre era de uma forma diferente. Por quê? Porque cada pessoa é de uma maneira, tem uma história, né? Então nós precisamos aprender a ouvir as pessoas com o coração desarmado, na relação principalmente, né? Então, porque a gente às vezes já está preparando a nossa defesa e ali a gente está deixando de ouvir o que o outro está trazendo, né? Amém. Mas é que é difícil, porque às vezes, pastor, a gente aprendeu a vida toda, né? Que eu fui ensinada assim, e aí eu nasci assim, vou morrer assim. Aí a gente percebe que onde o Espírito Santo de Deus entra, tem o quê? Tem transformação, tem mudança. Então, se não houve mudança, deu certo até aqui, mas será que o outro está feliz? Às vezes a gente engole uns sapos, né? A gente engole para poder ser feliz, mas
A gente sempre ouve isso em muitas palestras. Mais do que ser feliz é fazer o outro feliz. A gente precisa aprender que na conexão a gente tem que aprender a olhar o outro lado, ter empatia, né? Ver como eu gostaria de ser tratado, como eu gostaria de ouvir dessa forma, para fazer dar certo, né? Sim. Eu ouvi essa semana uma palestra de casais e o pastor até dizia que se alguém quiser casar para ser feliz, é melhor que ele não se case. Aí eu pensei, onde que ele quer chegar com isso? Ele falou assim, arruma um cachorro para você, um pet. Se você deixar o pet trancado dentro do carro 2 horas, quando você voltar, se ele ainda estiver vivo, ele vai te receber abanando o rabo, pulando em você, te lambendo com muita saudade. Deixa a sua esposa no carro trancada para você ver. Você não vai ser feliz, né? E é interessante porque quando nós damos atenção, e mulher é diferente, os homens vão concordar comigo, só complementando o que o pastor Claudio falou, queridos. Às vezes a Néia vem conversar comigo sobre alguma coisa e o homem acha que tudo é para resolver com uma resposta, porque ela já está falando e eu já estou calculando a resposta prática, não é assim? Eu já sei o que dizer, só que ela não quer que eu dê a explicação de resolução rápida. Ela quer que eu a escute, ela quer que eu a entenda e eu quero ser prático. É só fazer assim, amor. Mas eu não quero saber como é que é para fazer, eu quero que você me escute. Bastava falar assim, mas não funciona. Então, pastor, uma dica prática: maridos, escutem as suas mulheres com aquilo que elas não estão falando, né? Com aquilo que elas estão falando, e mesmo que você tenha a resposta, vá com calma. Tenho certeza que vai agradar. Nós somos novos, bem novinhos, parece que nós temos menos do que temos, mas nós já temos 17 anos juntos, de casados, mas são 22 anos juntos, né? E até hoje nós temos problema na nossa comunicação, muitas vezes. E tem uma coisa que eu aprendi nas palestras de casais que nós fizemos, era a respeito do nível do relacionamento na questão dos sentimentos. Tem algo importante, pastor Claudio, que é quando você abre o coração para alguém, tudo que você quer confiar naquela pessoa é que no momento de uma discussão, de uma briga, ela não vai usar aquele ponto fraco que você abriu o coração contra você. E eu já fiz isso. É cruel. Porque se tem uma pessoa que nós confiamos de verdade, são os nossos cônjuges. Ou deveria. E aos nossos cônjuges nós colocamos as nossas maiores fraquezas na mesa. E cuidem, porque quando isso acontece, pequenas partículas vão sendo quebradas. E elas precisam ser consertadas. Nós vamos ter um momento de oração hoje, no final da palestra, porque a gente sabe da importância do relacionamento na vida espiritual. Pastor, antes de nós mudarmos para o próximo tópico, que é a escutativa, que o pastor tinha falado, vamos supor que tem alguém, uma pessoa aqui, que não entenda o que é o casamento segundo o olhar de Deus. Como que nós podemos resumir isso para que essa pessoa compreenda como Deus vê o casamento, como Deus vê o relacionamento, o que o agrada em relação a isso, e o que essa pessoa, se ela buscar o Senhor, ela pode esperar? São várias perguntas, né? Qual resposta você quer primeiro? Não, sabe que eu acho que tudo resume numa capacidade que Deus deu para o ser humano, que Ele não deu para nenhum outro ser vivo, que é a capacidade de se comunicar. Os animais, eles rosnam, eles gemem, eles fazem barulhos, mas eles não... A gente, conforme vai convivendo com o gato, com o cachorro, com o periquito, a gente sabe que ele está com sede, que ele está com fome, porque foi uma adaptação. E aquele animalzinho inteligente como ele percebeu que ele fazendo aquilo, o humano dele... Mas não é uma fala, né? Às vezes eu brinco lá em casa que a responsável por dar de comer para os cachorros é a minha filha Isabela, a nossa filha Isabela. Daí a gente fala assim, os cachorros estão falando de fome, né? Ela ficou olhando esses dias atrás. Estão falando? Falei, filha, é brincadeira, né? Então, assim, Deus deu essa capacidade para nós, seres humanos, de nos comunicarmos. E aí, às vezes, quando a gente está diante de uma situação, de um conflito, o que a gente faz? A gente se cala. A gente se fecha. E tem uma ilustração bem interessante que mostra assim, que mesmo quando você está calado, a tua mente, ela está aliás, ela está em até mais exercício do que quando você está falando, né? Porque quando você está falando, você nem percebe, você está só falando, você não está pensando
no que você está dizendo, porque é automático isso. Mas quando você se cala, você foca no teu pensamento. Então, quando você se cala com raiva, é uma demanda, uma energia tão grande ali que está passando na tua cabeça. E aí, aquilo ali, né, a Bíblia diz assim que a gente tem que trazer à memória o que nos dá esperança. E quando a gente está com o coração amargurado, a gente está chateado e a gente se cala, a gente só traz à memória o que dá desesperança. Daí a gente fala, nossa, mas fulano, mas também por que eu não percebi, né? Olha, fulano é tão difícil, sempre foi, desde o namoro. Então começa a vir tudo aquelas coisas, né, que poderiam ter sido resolvidas na fala. Então, eu acho que a gente pontuou algumas coisas que a Ivna vai citar, alguns versículos, que eu acho que respondem essa pergunta, pastor, de como nós podemos viver esse casamento, né, saudável aos olhos de Deus, e tendo como base essa comunicação que vai servir para que a gente possa agradar o coração de Deus e ter uma família segundo o propósito de Deus. Primeiro ali é o versículo, né, chave, que é o que falar, né? Qual que é o conteúdo? Que não saia da sua boca nenhuma palavra suja, mas unicamente o que for boa para edificação, né? Conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, o que falar? Falar palavras boas, né? Então eu vou jogar o jogo do contente? Não, né? Mas não só com o marido, né? Em tudo, a gente falar palavras boas, né? Para os nossos filhos, motivar mesmo, né? Ser uma motivadora. E a mulher tem esse poder, né? Assim, o Senhor deu essa delicadeza para nós, né? Em vez de dizer, é sempre assim, né? Não tá vendo? Não, elogiar, né? Alguma coisa eles fazem. Procura bem, irmãs. A gente foca muito no que não foi feito, né? E esquece de agradecer a Deus e agradecer ao esposo, elogiar ele do que foi feito, né? Nós mulheres, às vezes, somos um pouco exigentes, né? Mas a gente começar a pensar, não, em nome de Jesus, da minha boca só vai sair palavras boas, né? Eu vou, né? Em nome de Jesus, me ajuda aí, Senhor. Eu tô até sem vocabulário, tanta palavra que eu já tô, né? As palavras boas não estão aqui, vamos trocar, né? Então, elogiar, né? Nem que seja, ai, que cheiroso, porque você deu aquele perfume bem cheiroso para ele, pelo menos cheiroso, você vai falar, ai, que cheiroso, tá, amor, né? Mas agradecer, que bom que você tirou o lixo, que bom, né? Coisas simples, tenta as coisas pequenas, é um exercício, né? Então, falar, o que falar, né? Falar palavras boas. Como falar? Em Provérbios 15 fala, a resposta branda desvia o furor, né? Mas a palavra dura suscita ira. Gente, isso é incrível, né? Porque realmente, às vezes você tá ali nervoso, a pessoa tá nervosa, mas aí você usa palavras brandas, né? Porque a forma que eu falo, ela pode mudar totalmente o que eu digo, né? Eu falo assim, se eu disser, muito bonito, né? Assistindo TV, em vez de vir me ajudar, né? A gente sempre tá, mas só que para o outro também é importante ele estar assistindo TV, né? Respeitar esse tempo dele também. Como falar com as pessoas, né? E ali, onde falar com as pessoas, não, com o cônjuge, né? Com as pessoas também, a comunicação será boa também. Mas começar aqui, esse exercício, né? Onde falar, né? O lugar. Aí eu já falei, né? Para falar em volta da mesa. E aí a gente lembrou, em casa, conversando sobre isso, a gente lembrou de Davi, né? Quando Samuel foi ungir Davi, rei, ele não estava em qualquer lugar, porque ele fala assim, onde está, então, o filho, né? Mas veio todos aqueles filhos fortes e tal, né? E aí falou, não, tem mas ele nem foi convidado, né? Ele está lá, pastoreando as ovelhas. E ele fala, então, mande chamar. Nós não vamos comer até que ele chegue. Ou seja, era um assunto sério, eles estavam resolvendo em volta da mesa. Então, a palavra do Senhor é muito rica, ela nos ensina, né? E essa questão do lugar de falar, né, também está relacionada ao tempo, né? Porque algumas pessoas, elas estão mais energizadas pela manhã. Outras estão mais energizadas à noite, né? Tem gente que ela acorda um trapo. Não quer nada, né? Não quer falar,
no início do nosso casamento, tinha uma coisa bem curiosa. Sabe aquela coisa assim, corpo presente? A minha alma não estava ali. Então eu lembro que a gente trabalhava e a gente pegava ônibus, né, para ir trabalhar. E aí eu acordava de manhã, imagine, a Ivna sempre foi tagarela. E eu fui mais calado. Então aí a gente acordava, tomava café da manhã, eu calado. E aquilo, imagina, uma pessoa calada, assim, cara feia mesmo, já não é muito bonito, né? E ficava mais feia ainda, né? E aí ela ficava sempre com aquela sensação assim, que ela tinha feito alguma coisa errada, começo de casamento, né? Tinha feito alguma coisa errada, que eu estava bravo com alguma situação, então ela ficava, eu fiz alguma coisa? Não. Mas por que você está assim? Porque eu quero ficar quieto. Né? Então, aquela coisa. E aí, eu saía de casa e nós íamos a pé para pegar o ônibus. Então era uma caminhada de 1,5 km. Imagine, você caminhando do lado de uma pessoa, calados, né? Entrávamos no ônibus, calado. Eu começava a falar com ela quando nós estávamos chegando na empresa. Isso depois de já estar juntos há 3 horas, né? 2 horas, 3 horas. Mãe Ivna, até eu já me irritei aqui com ele. Não, você não sabe o que daí passava na minha cabeça. Eu ficava assim, peraí, mas por que ele não tá... Não, por que ele não tá falando? Será que foi alguma coisa que eu fiz? Eu não acredito que foi por causa daquilo. Gente... Não, a bicicleta na cabeça dela ali, né? Sim. A mente dela não parava. E aí, a Ivna um dia falou uma coisa muito interessante pra mim. Ela falou assim, amor, você... Daí não era amor, né? Porque quando tá brava é Claudir. Claudir, você já reparou que você não fala comigo, mas se algum conhecido chega no ônibus e chega perto da gente, você vai conversando com ele dali, e a viagem é longa de Bocaiúva até o próximo terminal. Aí eu comecei a observar que eu fazia aquilo, né? Por quê? Porque com aquela pessoa eu tinha que manter um personagem. E com a Ivna eu podia ser eu mesmo. E eu mesmo não gostava de conversar de manhã. Só que a minha esposa gostava. Para ela era importante conversar de manhã. E aí eu falei assim, poxa, se eu consigo fazer um esforço para falar com um estranho que não convive comigo, né? E eu consigo fazer esse esforço e falo com essa pessoa, sou gentil com ela, sou simpático com ela, poxa, por que eu não faço isso com a minha esposa? Então eu comecei a fazer um exercício, porque não era uma coisa que ia mudar minha personalidade, mudar minha característica, não era uma coisa assim que ia... Não, eu podia fazer aquilo. Mas exigia de você um esforço. Exigiu, com certeza, tem todo um processo, né? E aí também eu expliquei para ele, não, eu sou assim, de manhã eu tenho que ter um tempo mais calado. Então aos poucos a gente pode ir trabalhando isso. E fomos trabalhando isso, né? E aí, mas aí o que acontecia? Nós brigávamos, imagina, a gente ia o caminho todo discutindo às vezes. Porque daí ela me irritava, porque daí ela falava, viu, eu queria ficar quieto. Aí já começava o dia uma beleza, né? Já começava o dia bem. Já ia pro trabalho brigando. Aí no final do dia se encontrava para voltar embora, aquela situação não resolvida. Então assim, era um inferno, né? Uma coisa que podia começar leve, então só foi um ajuste que a gente precisou fazer. E a gente perdia muito tempo realmente, né? Pastor, será que poderia ter passado na cabeça dela, talvez ela queira responder, esse homem não é para mim? Jamais, né? Preciso Porque responder assim, mesmo. Porque o cara não conversa, ela pensa que é com ela o problema. Daí ela pensa, talvez o Senhor está me dizendo com esse silêncio dele que esse homem não é para mim. Quer uma aguinha antes de responder? Pastor, era o que eu começava. Meu Deus, onde é que eu fui amarrar meu burro? Meu Deus do céu, esse homem. Eu me sentia negligenciada, né? Ainda mais quando eu via aquele... o fulano chegou, maior papinho, né? Comigo não. Como assim, né? Mas assim, glória a Deus, quando a gente conversou, né? Realmente, são ajustes, né? Ele expressou para mim o que era importante para ele ter esse momento. Eu também não podia invadir totalmente, né? E assim como ele... Então foi uma troca, né? Porque é sobre isso, né? Porque às vezes a gente quer ter uma conversa muito séria com o nosso cônjuge, mas no momento que ele não está preparado para ter essa conversa. Por isso a questão de, a gente colocou ali, né? Conversas sérias ao redor da mesa. Não quer dizer que só pode ser ao redor da mesa. Mas onde que a gente às vezes resolve puxar um assunto seríssimo? Quando está no trânsito, ou como pior, como disse a Ivna, um está lá no banheiro, né? Aí o outro vem e fala, preciso te falar uma coisa. E ele nem espera a outra pessoa dizer assim, agora não. Ela já vai disparando a metralhadora, né?
E aí a pessoa está lá no momento dela, né? Terminando um serviço. Terminando um serviço que só ele pode fazer por ele mesmo, né? E aí, então assim, gente, isso é muito sério. A gente acaba tendo conversas e a gente decide coisas que depois a gente vê, poxa, a gente devia ter pensado melhor nisso. Por quê? Porque a gente tomou aquela decisão em um lugar e num momento errado. Então, acho que é como a Ivna falou, né? A gente pensar no conteúdo, né? Do que dizer, como ela falou, né? O que falar, como falar, onde falar. E aí a gente anotou também assim, quando... Provérbios 15, 23 ali, né? Diz que alegria é ter a resposta adequada. Como é boa a palavra dita na hora certa, né? Aquele texto famoso de Provérbios 25, 11, né? Como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo, né? Você dizer a palavra no tempo certo, na hora certa, né? E Eclesiastes fala do tempo de falar e do tempo de ficar calado, né? Às vezes a gente resolve falar no momento que você tinha que se calar. Tá, então eu vou fazer uma pergunta. Porque daí eu fiquei pensando aqui, tá, eu briguei com o marido, tá? Não, eu sei que não vai ter o tempo da mesa, eu não vou conseguir ter o dia da mesa para a gente conversar. Mas e aí, se eu ficar guardando o dia inteiro na minha cabeça, eu vou conseguir achar mais coisas para me discutir depois. E aí, pastor, o que eu faço durante o meu dia para eu encontrar um tempo para não ir para o outro dia, porque se eu dormir brigada, nem a minha oração Deus vai receber. E aí, o que eu faço? Então, tem aquele texto que fala assim, né? Não deixe o sol se pôr sobre a tua ira, né? A gente interpreta literalmente aquele texto e ele tem uma base para a gente fazer essa interpretação de você tentar resolver as coisas no mesmo dia. Mas existem algumas passagens bíblicas também que vai nos mostrar que às vezes deixar esfriar um pouquinho é a melhor solução. Nós temos um combinado, a Ivna e eu, né? E a gente demorou para aprender isso. Porque às vezes a gente entra numa rota de colisão, né? Num conflito. Porque, gente, é natural, né? Todo casamento tem isso. E as coisas vão ficando acirradas. E a conversa passa a ser uma discussão. E a discussão passa a ser uma briga. E as vozes vão sendo elevadas. Então nós temos um acordo entre nós. O que estiver um pouco mais calmo dirá ao outro: vamos ter essa conversa depois? Esse é um acordo entre vocês dois. Nós. Vamos ter essa conversa depois? Aí depois quando? Depois, ao final do dia. Por quê? Porque naquele momento a gente não vai resolver absolutamente nada. A gente só vai se machucar. Mas eu tenho raiva que eu esqueço depois. Aí, né? Então assim. Eu queria brigar. Ou seja, ela quer resolver na porrada na hora, que senão depois passa raiva. Aí eu esqueço, eu queria brigar na hora, então, né? assim, vamos pensar no texto bíblico lá, né? Não deixar o sol se pôr sobre a tua ira. Daí ele diz: não deis lugar ao diabo. Exato. Vamos entender esse texto. Quando o sol se põe, o que vem? Vem a noite. E aí é aquilo que você falou, os pensamentos, né? Então, às vezes, quando a gente deixa uma situação sem resolver, começa a vir trevas sobre as nossas cabeças, sobre os nossos sentimentos. Então, eu creio que é assim: procura resolver o quanto antes, mas às vezes também esperar o tempo certo é fundamental. Vamos pegar a história de José, por exemplo, né? José reencontrou os irmãos dele quantos anos depois? Porque se José reencontrasse os irmãos dele com o poder que ele tinha logo em seguida ao acontecido, será que ele ia agir como ele agiu? Então, às vezes, a gente deixar as coisas esfriarem um pouquinho, a gente pensar um pouquinho sobre aquela situação é a melhor coisa, né? Rapidinho aqui, eu sei que a gente tem outros tópicos, mas existe uma coisa chamada comunicação não violenta, que é muito utilizada no meio empresarial, na psicologia, em relacionamentos de forma geral. Essa comunicação não violenta, ela está pautada em 4 princípios, que se a gente aplicar isso para a nossa vida como um todo, né, segundo o que isso vai funcionar. Então, a comunicação não violenta, o primeiro tópico, o primeiro pilar dela é você observar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. O pastor Emanuel e a Né nos convidaram para estar aqui hoje, para que a gente participasse desse momento. Digamos que desse 7h30 da noite e o pastor Claudir e a irmã Ivna não chegaram, né?
E o pastor Emanuel nos liga, a gente não atende, começa a passar um monte de ideia na cabeça dele, né? Aí a gente tem algumas hipóteses, né, que cada um aqui de nós está formulando conforme o nível de tragédia que a gente vive, né? Para alguns bateu o carro, morreu, né, alguma coisa assim, outros não, alguma coisa aconteceu. Mas digamos que daí eu chego 8h10, como se nada tivesse acontecido, né? Aí o pastor Emanuel, que é alguém muito aficionado por horário, ele já está bravíssimo. Porque na cabeça dele passou assim, esse cara não tem compromisso, ele não respeitou o meu horário. Mas não é melhor ele perguntar com calma, poxa, o que aconteceu? Né? E observar o todo antes de tomar uma decisão. Antes de falar, então talvez ele ouvir. Então o primeiro ponto, o primeiro pilar da comunicação não violenta é eu observar o todo. Porque eu mesmo, em casa com as nossas filhas, quantas vezes eu cheguei, por exemplo, e tinha dado uma tarefa para uma delas, e a tarefa não tinha sido feita, e eu já fui logo colocando aquele sermão de pai responsável, porque quando você crescer, você acha que a vida vai ser assim, aquela coisa toda, né? E eu lembro até hoje assim, de algumas situações dela dizendo, pai, não, porque você tem que me ouvir, porque, não, pai. E aí, de repente, ela dizer alguma coisa que tinha acontecido, que impossibilitou ela de cumprir aquela tarefa. E eu ficar com muita vergonha, porque eu simplesmente poderia ter dito, filha, por que você não fez? O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? E ouvi-la com o coração desarmado, observar o todo. Então esse é o primeiro ponto, observar o todo. Segundo, é observar os seus sentimentos. Por que você está sentindo isso? Né? Então às vezes você vai perceber que você se dá muita importância, que ninguém pode atrasar com você, que você é perfeito. Não, porque eu não faço isso com ninguém. Então observe os teus sentimentos, né? Terceiro ponto, observe as suas necessidades, né? Qual que é a necessidade que isso está me revelando? E se for algo muito crucial, você pode fazer um pedido para a pessoa, né? Que é o quarto pilar. Então, se você tem liberdade e aquilo é muito crucial, você fala assim para a pessoa, olha, eu tenho uma questão muito séria com o horário. Porque quando atrasa, eu fico muito incomodado. Será que na próxima vez, a gente poderia combinar de você não atrasar? Por que a gente não faz isso? Porque daí a pessoa fala assim, desculpa pelo atraso. Você fala, imagina, não foi nada. Mas você roeu todas as tuas unhas. Então não tem problema. Tem sim. E a gente precisa aprender a comunicar isso, né? Então, né, sim, nós precisamos aprender a avaliar o momento, se é melhor resolver naquele momento, ou se é melhor a gente observar o todo, observar os teus sentimentos, para depois resolver. Que maravilhoso. Comunicação não agressiva, não violenta, né? Perguntas? Alguém tem alguma pergunta? Não se acanhe, irmãos. Imaginem só, nós estamos aqui no sofá da sala, só que essa sala é enorme, então tem sofá para todo mundo. Vocês estão aí na roda. Para mim, isso foi muito revelador, essa questão da comunicação não agressiva ou não violenta, em todos os sentidos. Você já olha qual que é a intenção e motivação de você estar chateado, triste, e por que você está perguntando nesse tom, né? A minha esposa às vezes fala assim, meu bem, você é muito sensível com as coisas que eu falo, e eu acho que eu sou mesmo, que dependendo de como ela coloca as palavras, eu já fico assim, sabe? Tem mais alguém, ou é só eu que sou meio assim, né? Tu também? Porque eu falo, meu bem, o jeito que você está falando machucou. Ela falou, é sério, né? Mais braba do que eu, né? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Levanta a mãozinha assim. É só lá em casa que acontece isso, entendeu? Né? Ninguém quer se expor, né? Não, lá tá tudo bem. Eu vejo alguns cutucões na costela, mas não. O irmão Gilson? Gilson. Tá chegando o microfone aí, irmão. Isso, começa, irmão Gilson, que daí você puxa a galera. Assim, a minha opinião, o que eu poderia talvez, se me permite, adicionar a questão que a irmã Neia falou, aquele momento de querer brigar. Eu aprendi com muito custo também, muito trabalho nosso, dizer assim, é um conflito que nós não temos eu contra ela, é nós contra o problema. E acontece muito, a gente vê muitos casais desmanchando, por quê? Porque eu quero ter razão, a minha razão é maior do que a dela.
e existe esse conflito eterno diário. Viu como eu tinha razão? A tua desculpa não cobriu a minha razão. Então nós temos que aprender a lidar nosso problema, nós contra o problema. Eu acho que resolveria mais do que a metade de todos os problemas dos casais de hoje em dia. Amém. Uma salva de palmas para o irmão Gilson, né? Eu sabia que era só pegar o microfone e ia sair sabedoria desses lábios. Mais alguém? Eu sei que tem casais aí com mais experiência de vida, já passou por mais coisas. Viu, pastor? Enquanto eles lembram aí das perguntas, o que o irmão Gilson falou, né? A gente faz assim, o casamento ele não é uma partida de ping-pong, né? Os irmãos sabem jogar ping-pong? Sabe, né? A Aline Cabral sabe jogar muito bem, não joguem contra ela. Ah, bom saber. Então, é o quê? Você jogar a bola mais errada para o adversário. Mais difícil, né? Tipo, vou jogar a pior bola. Vou dificultar o lado do meu oponente, né? E às vezes a gente faz o casamento isso, né? Um joguinho de ping-pong. E na verdade o nosso casamento precisa ser um jogo de frescobol. Aquele que a gente joga lá na praia, né? Quanto mais redondinho você jogar a bola pro outro, melhor, né? Porque aí o outro vai pegar e daí dá aquela alegria, né? Quanto tempo a gente consegue deixar a bola em pé sem cair no chão? E aí os dois ganham, como o irmão falou, né? E a palavra fala, né, que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, é contra o inimigo das nossas almas. Então, quando há aquele atrito, a gente pensa, realmente, calma, né? Não é contra ele, é algo que a gente tem que se unir e não se degladiar, né? Pastor, essas mulheres jogam tão redondinho que a gente acabou crescendo. Esses dias, irmãos, um irmão me abraçou e falou assim: você não é o templo do Espírito Santo, você é uma catedral. Eu não sabia se eu ficava feliz, cheio do Espírito, ou brabo com ele. Mas é tão interessante, e eu estou aqui, enquanto o pastor Claudio falava, eu estou meditando em tantas coisas que a gente deve, não só no relacionamento conjugal, o tratamento com os filhos, mas na conversa com os irmãos na igreja, a gente já vai armado, né? Já vai armado para se defender ou para atacar, porque essa é uma luta. E quem disse que é? Quem disse que o seu relacionamento é essa briga, é essa disputa? Por exemplo, a igreja, ela é o corpo do Senhor. E nós somos membros do mesmo corpo. Aí eu vejo o apóstolo Paulo dando uma lição nos coríntios, porque eles estavam se degladiando e esqueceram que eles faziam parte do mesmo corpo e que a dor doeria em todos, né? Como é importante nós entendermos o nosso real lugar. Irmãos, uma pessoa que não entende o seu real lugar no reino de Deus, ela sofre. O casamento faz parte, porque o casamento é uma instituição idealizada por Deus. Paulo diz que digno dentre todas as coisas seja o matrimônio e o leito sem mácula, né? Porque os imorais e adúlteros vão se ver com ele. Essa é a versão, atualização moderna, pastor Emanuel. Vão ver comigo. Mas digno de honra diante de todos seja o matrimônio. Então Deus quer que a coisa funcione desse jeito. Alegria, prosperidade, fogo, faz parte. Mas tudo isso, segundo a vontade do Senhor, então é precioso, né? Por isso que é muito importante. E passando, pastor, já que... Tem uma pergunta ali. Tem perguntas? Outra. Eu também tenho. A Ariane. Tá todo mundo tímido, né? Vou aproveitar que meu marido não tá aqui. Ah, coitado. E aí eu faço pergunta, assim, sem expor. Tá sendo gravado, tá? Sim. Ah, então tá bom. Tchau, Evandro. Eu acho que uma das dificuldades que eu tenho, o Evandro, eu acho que a maioria dos homens são mais fechados, né? As mulheres falam mais. E o Evandro, ele é bem fechado. Então ele acumula mais os assuntos, né? E o que acontece muito, que a gente sempre tem dificuldade, eu acho que acontece também com muitos casais, eu queria saber se vocês têm dicas para resolver isso. É que assim, aí você tá chateada lá com um monte de coisa e tal, amor, vamos conversar, a gente precisa, né? Estamos lá já lá na tampa do negócio. E aí a gente vai, desabafa. Aí ele vem com um balde, plau, de tudo que estava acumulado dele. E aí é tanto assunto para resolver. E aí chegou uma hora assim que eu falei, não, agora você guarda para você esse assunto, vamos resolver esse aqui que eu estou colocando. E depois você me chama para conversar. Por que você deixou acumular tanto tempo isso? Né?
Então, eu tenho esse desafio assim, desde que eu casei. Já melhorou muito, mas ainda a gente vive esse acúmulo, os homens guardarem muitas coisas para si. E quando a gente vai falar dos nossos sentimentos ali, eles jogam esse balde em cima da gente, a gente não sabe por onde começa e por onde termina. Então, se vocês têm algumas dicas, vocês que têm, né, mais alguns aninhos aí de casamento, isso aí. Sabe que nós, agora a gente deu uma pausa, né, na terapia, mas nós fizemos terapia durante 5 anos, mais ou menos. Porque a gente chegou num ponto assim que a gente estava se perdendo, sabe? Na criação com as filhas, entre nós. Não havia mais diálogo mesmo. Toda a conversa virava uma briga, sabe? E aí, respondendo a sua pergunta, né? Um dia a nossa terapeuta falou assim: diga para o teu cônjuge o que você espera quando você começar uma conversa. Porque teve um dia, por exemplo, que eu comecei a abrir o meu coração para a Ivna, né? Falar para ela o que eu estava sentindo, o que eu estava pensando, assim. E ela começou a me dar um sermão. E eu disse assim para ela: eu só queria falar. Eu só queria que você me escutasse. Eu não preciso que você venha. Agora eu não preciso que você venha resolver meu problema. Eu só quero que você me escute, né? E aí a gente aprendeu a falar assim: ó, eu vou te falar uma coisa, mas agora eu só quero que você escute. Ou então, eu vou te falar uma... Exatamente, comunicar. Então, eu vou te falar uma coisa e eu quero a tua opinião. Porque há momentos que a gente quer que alguém dê uma opinião e há momentos que só quer falar. Então aprendam a se comunicar no sentido de dizer assim: olha, eu vou te falar um monte de coisa, eu só preciso que você me escute. Não precisa dizer nada, só fique aqui e me escute, né? E há momentos que você vai dizer assim para o teu cônjuge: olha, eu vou te falar uma coisa. Principalmente se você for falar com o homem, mulheres, diga, faça 5 dedos inclusive, eu vou te falar uma coisa. Porque se você falar assim, eu tenho um monte de coisa para te falar, ele quer fugir, tá? Então chega e fala 5 dedinhos. Aí você pode ir puxando as outras, mas para ele ficar calmo, porque ele acha que ele não vai dar conta de tudo aquilo que você tem para falar. Então, expresse no sentido assim: olha, eu vou te falar algumas coisas e eu quero que você me dê a sua opinião. Porque aí você também vai estar preparada para ouvir a opinião dele. Porque se você não quer a opinião dele, então apenas diga: eu quero que você me escute, né? Porque, e aí, irmã, tem que pensar no seguinte, né? Os homens, eles são programados de fábrica para resolver problemas. Com algumas exceções, é claro, né? Tem funcionamentos diferentes. E as mulheres para expressar sentimentos. Resolvem problemas, mas junto com a resolução vem uma carga emocional muito grande, né? Natural isso, é de cada sexo, né? De cada personalidade. E o homem resolve o problema, né? Então você vai trazer um problema para ele, ele vai e às vezes vai soar como uma coisa assim tão: nossa, você nem insensível, você nem prestou atenção. Não, para ele resolveu o teu problema, né? Tipo, e ele vai ouvir e vai dizer assim: nossa, mas é só isso? Porque na cabeça dele aquilo é fácil, né? Então assim, acho que nós aprendemos isso na terapia, né? Quando a gente vai ter uma conversa, e aí quando a gente não fala isso antes, eu pergunto para ela: você quer ouvir a minha opinião? Daí ela diz: ela diz, agora não. Eu falei: então tá bom, né? E tudo bem, eu escutei ela, né? Mas isso foi um processo, né? Então, aprenda essa oportunidade, talvez, de ganhar ele para ele querer desabafar outras vezes. Ao invés de você talvez jogar esse assunto que você queira, deixa ele botar tudo para fora e daí você simplesmente escutar e estender a mão, tipo: não, tudo bem, a gente pode melhorar. Vá disposta a perder. O pastor sempre fala isso, que uma vez ele fez algo, né, numa outra vez, em outro ministério que a gente estava, e ele fez algo que alguém se sentiu magoado. E no dia da Santa Ceia, ele falou que estava triste com aquela situação, porque a pessoa não soube entender, porque era um assunto espiritual. Não tinha como o pastor pedir perdão, porque era algo necessário se fazer. Mas quando ele foi lavar os pés desse rapaz, ele foi disposto a perder. Ele deixou o rapaz falar: você falou isso, você fez isso. Ele: tá bom, irmão, eu estou aqui, eu estou te ouvindo. Então assim, ele simplesmente acabou o assunto. Porque se o pastor fosse para brigar, ele ia falar: mas você fez isso, né? Ia surgir uma discussão. Então, às vezes,
só ouça. Deixa ele falar tudo o que ele precisa falar, porque talvez seja o momento de você ganhar ele para desabafar outras vezes. Amém. O irmão Carlos Fauser. Paz do Senhor, uma boa noite a todos. A gente vai trilhando os caminhos a dois e vai encontrando dificuldades e vai resolvendo, e cada vez vai aparecendo mais. E a gente não consegue assim dominar por completo a resolver problemas. Então, muito bem colocado, e queria contribuir também. Uma das coisas é saber o que falar, porque muitas vezes a gente fala sem saber o que está dizendo. Aonde falar? Quando nós falamos algo que não é pertinente aos nossos filhos, discutir uma relação. Primeiro, quando se discute na frente dos filhos, se está dando um mau exemplo. Mas além disso, está criando um outro atrito, que é o filho tomar partido para um dos dois. Então isso não é legal. Quando se fala no local errado, por exemplo, nenhum homem quer ser envergonhado pela mulher diante dos seus amigos, diante dos seus colegas de trabalho, como a mulher também não, né? E muitas vezes aquele impulso de querer falar, porque talvez já exista lá atrás uma situação mal resolvida, isso vai gerar ainda mais problema para resolver no futuro. E uma coisa que é muito difícil é o homem ouvir a mulher, ou a mulher ouvir o homem. E seria essencial isso que vocês acabaram de falar. Por exemplo, quando o homem tem um problema, se ele tem o ouvido da mulher para ouvir, a mulher vai tentar ajudar ele e saber que não é com ela que é o problema. Porque se o homem muda o seu comportamento, ou ele tem outra, ou ele tem alguma coisa contra a esposa. Isso é o que a esposa vai pensar. Então, mas muitas vezes é culpa da esposa ou do esposo de não ter ouvido, de não ser amigo o suficiente para ouvir quando tem um problema. Como o pastor mesmo falou, quando nós vamos nos abrir, alguém já vem e dá o sermão. Então, quer dizer, você não tem um amigo, tem que ser confidente de outra pessoa lá fora do relacionamento, né? E isso é perigoso, isso é muito perigoso. Você vê que quantos casamentos foram pelo ralo, porque alguém deu um ombro amigo e era do sexo oposto, e isso gerou um problemão. E aí, quando o emocional ele ultrapassou a razão, e como que eu posso dizer assim, aquela atração, ela se sentiu forte, e o casamento foi para o espaço. Então eu vejo assim, é muito importante ouvir o seu cônjuge e falar o que é necessário falar, e no lugar certo, né? Então essa é a minha contribuição. Por isso que é bom a gente ter esse alinhamento, né? Porque a gente para a passa gente não deixar chegar a um ponto desse, né? Para aprender a conversar, dialogar, porque a gente fez uma palestra uma vez de um livro chamado Conversa de Amor, né? E o palestrante falava assim que havia lá nos Estados Unidos, sempre tem aquele quarto de guerra, um quarto do pânico, onde quando acontece um assalto, alguma coisa assim, as pessoas correm para esse quarto, e o esposo, a esposa, eles têm que ser esse quarto do pânico, que é onde você corre para se aconchegar, é um lugar onde você pode ficar protegido. Então a gente precisa disso. A gente precisa se sentir seguro e protegido com o nosso cônjuge. E às vezes a gente não encontra isso em casa, né? Às vezes a gente encontra mais num amigo, numa amiga, e por isso a gente deixa. Essas são as brechas que o diabo mais gosta, né? Eu acho que é importante a gente pontuar, né, isso que você está falando, porque a Ive, por exemplo, às vezes quando a gente está diante de uma situação um pouco mais complicada, ela
ela se fecha. Ela fica em silêncio. Ela vai para o quarto do pânico lá, né? E aí, só que isso gerava uma tensão muito grande dentro de casa, sabe? A tal ponto que daí as meninas vinham para mim e diziam assim: o que aconteceu com a mãe? Né? Aí eu dizia: não aconteceu nada. Mas, sabe, o negócio estava no ar, assim, ó. Né? Tava pesado o clima. Na terapia, né? O que eu aprendi? Respeita esse tempo da pessoa, né? Porque às vezes é a forma que a pessoa tem, e aí até complementando a resposta para a irmã, é a forma que a pessoa tem para lidar com aquilo. Nem todo mundo vai conseguir falar. Falar é muito importante, então, principalmente para os homens. Aprendam a se comunicar. E aí, assim, qual o erro que nós cometemos muitas vezes? A gente está com um problema no trabalho, às vezes, né? E aí a gente chega em casa emburrado. A esposa, os filhos vão pensar que eles são o problema. Então, comunica. Gente, tive um dia difícil hoje no trabalho e eu preciso de um tempo. Eu vou ver TV, eu vou pro quarto, eu vou me deitar mais cedo. Todo mundo vai saber que não é com eles o problema. Mas a gente tem uma coisa do coitadismo, né? A gente quer que os outros vejam que a gente está sofrendo. E a gente quer ir envolvendo todo mundo naquele sofrimento nosso. Então, assim, gente, aprendam a se comunicar. Se você teve um dia ruim na firma, chega em casa e diga para a esposa: olha, amor, hoje eu tive um dia bem difícil. Daí, se ela for alguém compreensível, ela dirá: você quer falar sobre isso? E ele vai dizer: quero, ou não. Gente, simples, né? É simples. A gente é que complica. A gente é que complica. Daí você chega em casa, já chutando o cachorro, daí a esposa diz: né? O que foi? Aí a bicicleta começa a girar na cabeça da esposa, tentando adivinhar o que aconteceu. E aí, como eu disse, essa coisa do coitadismo nosso, que a gente quer que todo mundo veja que a gente está sofrendo, que a gente teve um dia difícil, mas aquela pessoa que está te esperando em casa, ou, né, que também saiu para trabalhar, ela não tem nada a ver com esse problema que você enfrentou, né? Então, aprenda a dizer para a pessoa: olha, eu tive um dia ruim hoje, eu preciso de um tempo, ou eu quero falar sobre isso. Gente, é simples. Então, essa é a estratégia que a gente tem adotado. Eu aprendi a respeitar esse tempo da Ivy, e eu falo para as meninas. Elas falam assim: a mãe está bem? Eu falo: vai lá e pergunta para ela. Que daí a gente perguntava e ela dizia com essa voz: tá tudo bem, né? Aí eu queria tirar ela do buraco o tempo todo. E era um problema isso, porque ela precisava ficar naquele buraco um tempo. Não muito, mas ela precisava ficar, né? E aí eu aprendi a respeitar esse tempo dela. Assim como às vezes também eu preciso da caixa do nada lá, eu falo para ela assim: amor, agora eu preciso desse tempo aqui, ó. Porque daí ela vem assim: você viu a irmã, não sei o que? Eu falo: amor, agora não. Agora não, porque eu preciso desse tempo aqui. Então a gente aprendeu a respeitar. Não assim: ai, mas não posso nem falar com você. Sim, nesse momento você não pode. Você precisa respeitar esse espaço meu aqui. Veja, gente, é só se comunicar. E aí você não, nesse momento você tem que, não pode envolver a parte emocional do tipo: ai, não quer falar comigo. Ai, não sei. Não. Respeita o que o outro está dizendo, né? Entenda que para ele também, ele precisa de um tempo para isso. Conhecer Amém. um ao outro, né? Isso. Ana Lúcia? É você que despejava tudo. Não, está certo então. Como a gente aprende a lidar, talvez a maioria aqui seja um pouco mais avançado na idade, não tem esse problema. Mas também acredito que tenha muitos novinhos que também tenham. Como aprender a lidar, a não levar para a mãe? Não digo por ele, tá? Eu digo por mim também. Porque não convivendo junto, tanto que a mãe dele mora no Paraná, e acontece muito. De a gente brigar, como vocês falaram, a gente precisa conversar um com o outro, para o outro escutar, né? Ser o quarto do pânico, e acabar que a mãe é o quarto do pânico. Como que a gente aprende a lidar com isso? Eu acho que a Ivna tem bastante propriedade para falar sobre isso. E o veneno escorreu assim. Então, irmãos, eu moro a 12 passos da casa da minha mãe. E no começo, né, do casamento, eu sempre,
assim, a nossa agenda era baseada na agenda da minha mãe e da minha avó, porque eu morava com a minha mãe, minha avó e minha irmã, né? E aí eu falava assim, a Claudia falava assim, amor, domingo, né? Não tem nada na igreja, vamos fazer tal coisa? Tenho que ver se a avó não vai precisar de mim. Oi? Né? Hoje eu olho e vejo, mas para mim era super normal isso. Mas não é, viu, gente? Se alguém faz isso, por favor. Ou quando eu ia comprar, a gente ia comprar alguma coisa. Vamos comprar um fogão? Vamos. Então tá bom. Vamos comprar esse aqui, que é o que o dinheiro dá, né? Então, por hora esse daqui e vai funcionar normal, né? E aí, tá bom, vamos comprar esse. Daí, quando o Claudio ia trabalhar, eu tinha conversado com a minha mãe. Daí, mãe, né, então, vocês vão comprar esse fogão? Essa marca não é muito boa, não. Eu já ficava, nossa, minha mãe sabe das coisas, né? Imagina. Eu falava, amor, estava pensando. Conversei com a mãe. Aí ele, já sei, né? Porque, vamos comprar aquele, porque a mãe falou que dura bem mais, né? E tal, e tal. Eu falei, amor, é o que a gente pode agora, né? Vamos trabalhar com a nossa realidade? Não me ama mais, porque a minha mãe só quer o nosso bem, você está falando isso, né? Tudo aquilo. E aí, mas com relação às brigas, gente, mas uma coisa não difere da outra, porque você ir falar, você trazer tua mãe ou teu familiar para casa para cuidar do teu eletrodoméstico e tudo, até a roupa que você está usando, não difere muito de você falar, expor teu esposo ou a tua esposa, né? Porque, querendo ou não, o pai, a mãe vai querer defender a gente, né? E aí, ele vai ficar com uma raiva do teu cônjuge, vai falar, mas minha filha é uma burra, olha o que ele fez para ela, te magoou naquele dia, você está aí, né? Então, vai criar um ranço entre os dois. Só isso eu não fazia, mas o resto... Porque quando eu casei, né, na verdade, quando eu namorava, eu falava, Senhor, eu quero casar e eu quero que seja para sempre. Porque eu venho de uma geração de mulheres muito fortes e que... sozinhas, né? Minha bisavó, uma mulher muito forte, separada. Minha avó, uma mulher muito forte, guerreira, separada. Minha mãe, uma mulher muito forte, guerreira, separada. Mas eu sou fruto de não viver com meu pai e eu sei o quanto foi sofrido para mim, né? Então eu falava, Deus, por favor, quando eu tiver o Senhor me dê um marido que seja que para sempre. Eu quero que a minha filha tenha um pai, né? E esse era o meu combinado com o Senhor, né? E o Senhor me deu um marido maravilhoso. E aí, como eu sabia que a minha mãe já odiava homem, né? Porque infelizmente era desse jeito, você não precisa de homem. Olha, veja bem, filha, se qualquer coisinha você, pode voltar para casa. Porque o discurso era assim, que às vezes a gente tinha um combinado no início do casamento, né? Tudo que nós formos fazer, vamos combinar. Então, né? Nós dois. E aí, elas falavam assim para ela, mas por que você vai ficar dando satisfação? Você não precisa ficar dando satisfação para homem nenhum, não. Porque foi assim que elas foram criadas e, né, essa é a história de vida delas. Então isso estava muito forte dentro da família. E aí às vezes falava assim, não, eu preciso falar com o Claudir. Aí vinha a avó, vinha a mãe, né? Não, você não precisa, porque daqui a pouco ele vai estar mandando em você. E não sei quadrilha inteira, né, para cima de você. E daí eu falava assim, não, mas se eu falar alguma coisa para minha mãe, ela vai falar alguma coisa. E se no eletrodoméstico ela já me influencia, imagina no casamento, né? Assim, na vida 2. Então, eu não falava nada. E aí, filha, como é que tá lá? Né? E o Claudir, tá bem? Tá com uma cara de brabo. Vocês brigaram? Não, mãe, não brigamos. Não, ele só, de manhã ele é quieto mesmo, né? Aí, de novo, filha, tô achando o Claudir tão estranho. Vocês estão bem? Vocês estão bem mesmo? Daí, gente, teve um dia que eu quase falei, e daí o Deus de Abraão, Isaac e Jacó me lembrou da nossa conversa, e eu falei assim, mãezinha, eu vou pedir, por favor, para a senhora nunca mais perguntar se o meu casamento tá bom. Porque se ele estiver ruim, eu tô com as malas trazendo para dentro de casa, aqui para casa da senhora. Porque vai ter um dia que eu vou querer falar, e eu não quero que a senhora fale o que eu não quero ouvir, ou diferente do meu combinado com Deus.
E então esse era o meu combinado com Deus, que Ele me lembrou ainda, porque eu estava prestes a, né? E na hora da raiva a gente fala em verdades, né? Sobre o nosso marido, porque até na terapia eu falava assim: ah, doutora, você acredita que ele fez isso e me xingou ainda? Ela: nossa, xingou do quê? Não é xingou, né? Porque realmente ele ele não xinga, né? Assim, mas falava meio áspero, eu já falava que era xingou, né? Então, imagina eu falando isso para minha mãe. Ela não ia ter a sabedoria da doutora e falar assim: xingou mesmo? O que ele fala? Na minha mãe fala: não acredito, sai de casa. Ah, não, vem, volta para casa. Então, é algo realmente se lançar aos pés do Senhor, sabe? Fala: Deus, eu creio que essa nossa união é do Senhor. Blinda o nosso casamento, que é claro a gente quer falar, mas vai aos pés da cruz, fala: Deus, tem misericórdia, tem alguma coisa que eu não estou vendo? Porque há muitas, nossa mente mente bastante, né? Então, às vezes a gente vai falando em verdade, a gente vai acreditando naquilo, e daí voltar a trazer à memória aquilo que dá esperança, né? Poxa, mas ele é um homem bom, ele faz tudo aqui na casa, é para o nosso bem, né? Não, calma, foi um momento difícil dele, vou tentar entender, né? E daí conversar se... Porque existem pais e pais, né? Mas a maioria dos pais e mães, eles criam os filhos para eles próprios, para ser deles. Tanto que é o meu bebê, é o meu tesouro, é a minha princesa, é o meu... Não é? E daí quando casa fala assim: ganhei mais uma filha. Exato, porque no fundo ele não quer admitir que agora aquela menina ou aquele moço vai ser de outra pessoa. Ele quer continuar tendo o controle, né, e a projeção que ele colocou sobre aquela criança toda ali. E aí é isso que a Ivna falou, isso pode gerar um conflito dentro da família que precisa ser interrompido. Então assim, seja a esposa, seja o marido, a gente precisa estabelecer limites para os nossos familiares. Porque Gênesis diz assim, né? Deixará o homem, pai e mãe, e unir-se-á à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Esse deixar, ele é tão cheio de significados. Então, deixar, primeiramente emocionalmente. Todo mundo devia fazer essa avaliação, né? Eu tenho condições emocionais de deixar os meus pais, e a gente sabe que deixar não é abandonar, mas eu já tenho estrutura para me virar sozinho, né? Esse deixar é também biológico, o corte do cordão umbilical, aquela coisa assim: eu não sou mais dependente da minha mãe e do meu pai, né? Eu já tenho condição de tomar decisões junto com essa pessoa que eu escolhi para a minha vida. Se possível, e eu aconselho que seja, um deixar geográfico. O Cláudio Duarte diz assim que é bom você não morar muito perto, porque senão eles vivem na tua casa, nem muito longe, que senão eles vêm para passar muitos dias, né? Então é você achar o meio termo, né? No nosso caso, depois que a gente estabeleceu limites, a gente tem uma convivência muito tranquila, mas precisou ter algumas conversas sérias, não muito fáceis, do tipo: olha, vocês podem vir até aqui, mas daqui para cá somos nós que decidimos, né? Então, lembrar sempre disso, né? Que o casamento é formar, a família é os dois ali, né? Amém. No nosso caso, a gente viveu, esse foi o nosso primeiro ano mais difícil, né? Como tem as convivências diferentes, a criação diferente, e nós morávamos praticamente dentro de casa com a sogra e com a mãe. E assim, nós casamos de verdade quando nós saímos para o ministério, porque aí foi quando nós cortamos o cordão umbilical. Nós temos famílias maravilhosas, só dão instruções maravilhosas, mas como a Ivna disse, a mãe e o pai tendem a ficar do lado sempre do filho. E aí a gente faz criar neles um ranço pelo marido, pela esposa, que depois nós vamos esquecer, e eles não. E eles vão sempre te lembrar: mas ele é desse jeito, ela é desse jeito, né? Então assim, cortar o cordão umbilical e deixar pai e mãe, porque para nós aprendemos a depender mais um do outro quando nós distanciamos de certa forma. Eles têm a vida deles, agora é a nossa. Nós estamos vivendo e construindo um lar. E o que nós vamos deixar para os nossos filhos? Não foi a herança dos pais, é a nossa. É aquilo que nós estamos construindo nos nossos filhos. Amém. Pessoal, nosso tempo chegou ao fim. Nós temos mais uma pergunta com o irmão Dalmiro. Dalmiro, que está bastante calvinista hoje. Pode ir. Boa noite.
A minha pergunta é a seguinte, mas antes de fazer a pergunta, só, não sei se colaborando ou ajudando a pergunta da Ariane, nós aprendemos no encontro de casais que o melhor remédio que seria estudar. E que depois que você estuda, tudo se acalma, você faz as perguntas para resolver depois. Mas a minha pergunta para o pastor Claudir, tecnologia, até onde está estragando os casamentos? Hoje, sem dúvida, o celular é um grande ruído, né, no casamento. Agora a pergunta que eu faço, a gente consegue viver sem ele? Não. Então, assim, estabelecer combinados. Na nossa casa nós temos um combinado. Na mesa, nós fazemos todas as refeições na mesa. Nós não comemos em frente à televisão. Quando vamos comer, desligamos a TV. Então esse é um primeiro combinado que nós temos lá. Porque nós temos pouco tempo com as nossas filhas, um com o outro, né? Então a gente precisa daquele momento para olhar no olho um do outro, para prestar atenção no que os nossos filhos estão dizendo. Então nós não levamos o celular para a mesa, né? E as nossas filhas também não levam. Salvo quando tem alguma coisa urgente, a gente está resolvendo uma situação assim que alguém está doente, a gente está tratando, né? Então assim, combinados, Dalmiro, eu acho que é muito disso, sabe? A gente aprender a estabelecer alguns combinados. Uma coisa que a gente aprendeu, porque na nossa casa, por exemplo, a gente pegava muito rígido com as nossas filhas, né? Pela forma que nós fomos criados, especialmente a Ivna, né? Então, por exemplo, a Isabela ou a Elô estava lá vendo TV, né? A série dela lá. Aí vinha a Ivna ou eu, desliga essa TV e venha secar a louça. Assim, pensa bem, a gente simplesmente dá uma ordem e não leva nem em conta o porquê que aquela pessoa está vendo aquela série, porque a gente acha que não é importante o que ela está fazendo ali e tudo mais. Eu sei que na cabeça de muitos assim, mas a criança está ali vendo um desenho. Sim, mas aquilo ali é importante para ela também, porque se não fosse importante ela não estava ali. Ou então às vezes a criança está lá no quarto, Lana, vem aqui ajudar a mãe, não sei o quê. Você nem sabe o que ela está fazendo. Às vezes ela está estudando, às vezes ela está lendo. Ou trazendo para o casamento, né? O marido está lá vendo o futebol dele e a esposa está fazendo o café da tarde, né? Desliga essa TV e vem me ajudar, porque o que eu estou fazendo é mais importante que o que você está fazendo. Só que, seja quem for, seja a esposa que estiver assistindo, ou seja o marido, ou mexendo no celular, não seria melhor se a gente dissesse assim, daqui 10 minutos você consegue vir me ajudar? Porque eu estou pressupondo que essa pessoa é inteligente o suficiente para não estar perdendo tempo. Porque se ela estiver, até ela vai se sentir mal, né? Porque ela vai dizer assim, tá, o que você precisa? Se ela for no mínimo honesta, né? Então, por quê? Porque houve respeito ali. Agora esse negócio de, você só fica nesse telefone, e não sei o quê, não vai resolver. Então, estabeleçam combinados. Por exemplo, nada de celular na cama, nada de celular na mesa. Então a gente estabelecer alguns combinados para que naquele momento, e aí a gente precisa fazer um exercício, porque às vezes quando a gente menos percebe, tanto a gente corrige as meninas quanto elas nos corrigem. Qual que é o nosso combinado? Às vezes elas falam, pai, você esqueceu do combinado? Filha, é verdade, desculpa. Coloca no bolso ou põe para lá. Eu sou sincero para vocês, eu preciso deixar longe, porque se eu deixar no bolso, quando eu vejo, daqui a pouco eu estou com ele de novo, automático. Então, Dalmiro, assim, hoje o celular, sem dúvida, ele acaba se tornando um problema. Mas veja, nada é problema se eu tenho controle sobre aquilo. O problema é quando aquilo passa a me controlar. Lembrando que Paulo diz, todas as coisas são lícitas, nem todas convêm, não me deixarei dominar por nenhuma delas. Amém, glória a Deus. Louvado seja o Senhor, queridos. Chegamos ao final do nosso bate-papo aqui. Pastor Claudinho e irmã Ivna, vocês têm alguma consideração final para trazer para a igreja sobre conexão? Porque eu acredito que toda conexão precisa de comunicação, mas nem toda comunicação gera conexão, né? Alguma palavra final para que os casais possam sair daqui pensando, realmente, eu preciso aplicar isso aqui na minha vida, eu preciso viver melhor. Ai, que bonitinho, eles combinando como é que vão falar. Isso é chamado conexão. Então,
para se conectar, né? Precisa da comunicação. E acho que alguma coisa assim, se os irmãos não lembrarem de nada, lembrem só dessa pequena coisa que eu vou dizer, que o óbvio não existe. Na comunicação, para ela ter uma conexão, você tem que entender que o óbvio não existe. Às vezes eu quero dizer uma coisa, para mim está óbvio, mas para o outro não é óbvio. Mas como assim é óbvio? Não, às vezes a pessoa está vindo com um outro pensamento, né? Mas, né? Será que é isso que eu entendi? E a gente faz isso com os adolescentes. Né? Eu falo que eu trabalho com adolescente, já põe adolescente no meio. Né? Mas realmente o óbvio não existe, precisa ser explicado, precisa ser comunicado, tem que ser uma comunicação clara, né? E o respeito, né? Você respeitar o outro, tentar se colocar no lugar dele, né? Ter aquela empatia. Falar assim, calma, talvez ele não entendeu o que eu quis dizer. Vou tentar ser mais clara, ou vou falar, o que você entendeu que eu falei? Não, o que você entendeu? Você não entendeu? Né? Ou também o tom de voz, a expressão corporal e tudo, né? Porque então eu acredito assim, se eu sempre pensar, eu preciso ser mais clara, ele também vai tentar ser mais claro comigo, e quando eu entendo assim, não, óbvio não existe. Eu vou falar com palavras bem claras mesmo, para haver essa conexão. Porque se eu usar uma palavra, né, uma forma bruta de falar, não vai acontecer uma conexão, é o contrário, né? Vai desconectar. Naquele livro As 5 Linguagens do Amor, do Gary Chapman, ele fala assim, né, que ele dá o exemplo de dois tipos de pessoas, do Mar Morto e do Riacho Tagarela. Né, quem leu esse livro vai lembrar. O Mar Morto, né, lá na Galileia, é porque esse mar está abaixo mesmo, lá até do nível do Jordão. Então tudo toca nele, mas nada sai dele. Então ele recebe muita coisa, mas nada sai dele. Por isso que ele é literalmente morto, né? Porque ao redor dele não tem vida, porque ele não escoa para lugar nenhum. Há pessoas que se comportam como um mar morto. Eles recebem uma carga de tudo quanto é lado, e eles têm condição e capacidade de absorver tudo isso, de lidar com tudo isso, né? Não sei até que ponto. Esse é um cuidado que tem que se ter, porque às vezes a gente pensa assim, não, eu tenho condição de lidar com isso. Davi diz assim no Salmo 32, enquanto me calei, os meus ossos envelheceram. Na psicologia tem uma frase assim, quando eu me calo, o corpo fala. Você não fala, mas a dor de cabeça está constante. Você não fala, mas você desenvolveu uma gastrite, né? Você não fala, mas a perna está inquieta. Então, que tipo? Você está sendo um mar morto, e o Riacho Tagarela, que é aquilo que é onde vai passando, vai falando, vai comunicando. Então, assim, aí você pode estar se perguntando, tá, mas qual é certo? Uma coisa que eu tenho aprendido na psicologia é que depende. Porque o Riacho Tagarela, falar muito, não tem a frase quem fala muito dá bom dia para cavalo, né? Então, nem sempre falar muito significa que você está comunicando. Às vezes também a gente precisa desse tempo de se calar. Então, assim, gente, o que é importante nós pensarmos, né? Primeiro, que Deus nos deu a capacidade de nós nos comunicarmos. Então, vamos procurar fazer isso da maneira mais clara, como disse aí. E como alguns exemplos que a gente trouxe aqui, eu acho que vocês perceberam, e vocês sabem disso, não é complicado. A gente só precisa dizer aquilo que a gente está sentindo, está pensando, e aquilo que a gente quer dizer. Não complica as coisas. Então, façam os combinados na relação de vocês e expresse o que você está pensando, a vontade que você tem. Peça quando você quiser pedir. Não significa que você vai ser atendido, mas pelo menos você pediu. Você colocou para fora. Houve uma hipótese ali, né? Então, assim, usem a comunicação de forma clara, né, o mais objetiva possível. Não seja prolixo nas suas... no seu relacionamento, porque não chega a lugar nenhum, né? Amém. Obrigado, queridos. Deus abençoe a vida de vocês. Espero que os irmãos tenham aproveitado. Eu aprendi, né? E está mexendo muito comigo aqui aquela questão da comunicação violenta, não só no sentido da violência, mas no se colocar, né? A empatia, uma escuta ativa, uma compreensão dos fatos.
Queridos, comunicação ela é tão importante que quando Deus criou o homem e a mulher, imagem e semelhança dele, ele tinha um propósito. E esse propósito era se comunicar com o homem. A Bíblia diz que Deus, na viração do dia, ele aparecia para Adão e tinha relacionamento com Adão. Então a comunicação é a nossa forma de nos expressar para as pessoas e também com Deus. Então faz parte do plano do Senhor e Ele se comunica conosco. Ele fez isso de várias formas. A Bíblia diz que ora Deus fala de um jeito, ora Deus fala de outro. Contudo, nós não atentamos à sua voz. Se nós estamos aqui, não é à toa, não é por qualquer motivo, é para aprendermos, né? E hoje o intuito para casais, para que você leve essa bênção para sua casa, se comunicando. Talvez alguém diga, pastor, mas eu já me comunico bem, eu já sou já tenho um bom relacionamento com a minha família. Amém, amém. Mas tudo na nossa vida tem a ver com comunicação e conexão. E eu gostaria de orar, quero cantar um louvor final para abençoar a sua vida, a sua casa, os nossos lares, né? Então eu peço à igreja que se coloque de pé. Convido a irmã Aline, vai estar nos ajudando aqui no louvor, em nome de Jesus. Deixa eu ficar perto aqui da cremosa. Amém, queridos? Nós vamos adorar o nosso Deus. E você vai pedir a bênção do Senhor sobre a sua casa. Pastor Claudio, chegue mais aqui à frente, com a irmã Ivna. Nós vamos cantar, o pastor Claudio vai estar orando por todos. Nesse momento de oração, coloque o seu lar na presença do Senhor. Coloque a vida dos seus filhos. Alguns aqui já têm filhos crescidos, já têm netos. Mas coloque a sua família. Você que nos visita aqui pela primeira vez, coloque o seu lar na presença do Senhor, porque Deus cuida de todas as coisas. Não é à toa que você veio aqui esta noite. É óbvio, tem um convite, mas esse momento foi marcado pelo Senhor, porque nada acontece sem que o Senhor venha dar o seu aval, venha nos apoiar. Tudo isso aqui é para a glória de Deus. Vamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós queremos nessa noite pedir, ó Deus querido, que o Senhor derrame sobre cada casal que aqui está a tua bênção, como cantamos aqui, Senhor. Senhor, nós reconhecemos a nossa humanidade, as nossas limitações na tua presença e o quanto nós falhamos com o nosso cônjuge, ó Deus. Quantas vezes nós, ao invés de falarmos aquilo que edifica, aquilo que é bom, a gente entristece com palavras, com ações. Ó Deus querido, nessa noite, mais do que absorver conhecimento para a nossa relação, nós queremos, ó Deus querido, que haja transformação. E a transformação, ó Deus, ela vem mediante a tua palavra, mediante a transformação que teu Espírito Santo faz em nós. Por isso eu oro por cada marido que aqui está, namorado, cada homem que aqui está nessa noite, que o Senhor possa nos dar um coração, ó Deus querido, mais sensível para as necessidades da nossa esposa, da nossa companheira, Senhor Deus. Ó Deus, que o Senhor nos dê uma mente mais aberta, Senhor, e nós possamos ser menos racionais, ó Deus, mas mais sensíveis às necessidades dessa mulher que o Senhor colocou na nossa vida, Senhor, e que precisa de mais cuidado, de mais atenção, Senhor. Nos dá compreensão, ó Deus, que nós possamos ser atenciosos, ó Deus, humildes, reconhecendo também a nossa limitação, ó Deus. Nós pedimos perdão, ó Senhor, nessa noite, pelas vezes que nós ferimos com palavras, com atitudes, a nossa esposa, ó Pai. Ó Deus querido, também assim quero orar pelas esposas que aqui estão. Ó Deus, ensina, Senhor Deus, a elas também respeitarem o espaço, a personalidade do seu marido, do seu companheiro, entendendo, ó Deus, que há um propósito em o Senhor ter colocado justamente essa pessoa na vida dela. Pai, que haja também compreensão, que haja menos emoção e mais razão por essa parte, Senhor. Que haja, Senhor, uma compreensão do todo, ó Deus.
Nessa noite, Senhor, eu quero orar também para que os casais que aqui estão possam romper, Pai, com todos os cordões que prendem eles a outras relações, a outras situações e que impedem deles viverem uma vida a dois plena, Senhor. Pai, também todo ruído que tem atrapalhado a comunicação, ó Deus, e a intimidade dos casais, seja o celular, seja a televisão, seja o trabalho, sejam opiniões das mais diversas, seja o nosso próprio pensamento, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que nós possamos ouvir acima de tudo a Tua voz e em segundo lugar ouvir a voz do nosso cônjuge, ó Pai querido. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor derrame agora o Teu bálsamo curador sobre toda ferida que possa estar aberta nessa noite. Não talvez desses últimos dias, mas talvez feridas que com o tempo ficaram sem tratamento. Senhor, que nós possamos, ó Deus, colocar diante do Teu altar agora tudo aquilo, Pai, que ainda impede, Senhor Deus, que há um empecilho, Pai, para que a gente possa então desfrutar e viver a plenitude da nossa relação a dois, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, abençoe o trabalho dos Teus filhos, abençoe o lar, a fonte de renda que os Teus filhos têm, Senhor. Que haja bênção, ó Pai querido, na nossa casa, que o Senhor possa prosperar o trabalho de cada um, Pai, que ninguém aqui passe necessidade, mas que tenha o suficiente, ó Pai querido, para viver em conforto, repartir com o necessitado, honrar o Senhor com as primícias. Pai amado, nós oramos pelos filhos que o Senhor nos deu, são Teus, ó Deus, e nós precisamos, ó Deus, da Tua graça para educá-los, para criá-los, ó Pai querido. Pai, que os nossos filhos possam ter em nós um bom exemplo e que eles tenham um desejo um dia de ter, as meninas terem um marido parecido com o pai que elas têm, ou os meninos uma esposa parecida com a mãe que eles têm, porque vê em nós um bom exemplo, ó Deus. Livra, Senhor, essa juventude, as crianças, os adolescentes, os nossos filhos, de não querer formar uma família porque não tem um bom exemplo dentro de casa, mas que eles possam se alegrar, que eles possam sentir todo o amor que nós temos por eles, ó Deus. E assim, ó Pai, que o Senhor cele toda a relação que possa nessa noite ter alguma brecha. Talvez algum casal aqui, Senhor Deus, esteja passando por um tempo difícil, onde algumas fissuras, algumas brechas se abriram na relação. Nessa noite, ó Pai querido, que o Senhor possa blindar, possa fechar essas fissuras, essas trincas, para que o inimigo e nada mais entre por essas trincas, ó Deus querido, e para que também a bênção do Senhor não saia por esses lugares. Assim, Pai, cura a esposa ferida, cura, Senhor, o marido ferido, e que sejamos um na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Estenda as suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto, te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Louvado seja o Senhor.